Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje é sobre o mundo globalizado. E essa aula está dentro da área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos falar da globalização, desenvolvimento e a relação com a sociologia. Se vocês lembrarem, logo no terceiro bimestre que saímos, nós tivemos uma aula interdisciplinar onde conversamos um pouco sobre a globalização. E ali tivemos um diálogo com a geografia, com o professor Rodrigo Barbosa. E ele trouxe um pouco do conceito que a geografia aborda para entendermos essa dinâmica da globalização. Mas hoje vamos problematizar um pouquinho mais a globalização. Então vamos entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Nesse quarto bimestre, nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, além de ver as aulas comigo, igual vocês viram nos bimestres passados, nós também teremos a participação do professor Ricardo Falcão. Quem assiste às aulas de sociologia voltadas para o primeiro ano do ensino médio já vai saber quem é o professor Ricardo. Então, ele também estará com nós aqui nas aulas voltadas para o Enem. Então, o que é a globalização? Na aula interdisciplinar com a geografia, pensamos nessa conexão, nessa relação de uma sociedade em rede, onde todos estão conectados. Ali também fizemos algumas problematizações. Mas, antes das problematizações, vamos pensar o seguinte. A globalização é um fenômeno político-social com dimensões econômicas e culturais. Então, dentro dessas características, há a integração e rápida intensificação de relações sociais mundiais. Então, aqui a gente pensa na questão da conexão. Então, as pessoas estão conectadas e a facilidade e a velocidade com que se dá essa conexão é muito alta. Aí, diante de cada definição, podemos fazer uma reflexão. Será que esse acesso se dá para todas as pessoas? Será que essa velocidade está acessível para todos? Então, é um problema que a gente começa a questionar esse ideal de globalização como se fosse algo que trouxe um desenvolvimento bom para a nossa sociedade. As coisas que ocorrem em um lugar do mundo influenciam cada vez mais o que acontece em outras partes do planeta. Então, aqui a gente vê que quando há um problema econômico, isso afeta uma situação política, mas de que forma, às vezes, uma decisão que é tomada em outra parte do mundo, ela melhora a vida da população mais pobre? Então, aqui a gente vê que essa dependência do que acontece no mundo todo, ela se dá principalmente no âmbito das relações de poder, de quem controla essas relações. A origem da globalização remonta ao século XV, durante o período mercantilista. Para alguns estudiosos, quando várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Aqui é interessante a gente pensar que a globalização se deu nesse momento porque somente um grupo, ou seja, a Europa, foi ao encontro dos demais para explorar. Foi uma relação unilateral. Somente um lado se saiu beneficiado. Podemos pensar, será que é o que acontece hoje nessa dinâmica da globalização? A globalização teve como seu motor a busca pela ampliação dos mercados, dos negócios, isto é, ampliação das relações internacionais em nome dos objetivos econômicos das nações. Aqui, mais uma vez, aqueles que têm o maior poder ditam as relações econômicas. Então, aqueles países imperialistas conseguiram exercer seu poder e sua influência sobre os demais. Mais uma vez, refletindo, a globalização, por mais que ela se pretende apresentar como algo que veio para conectar a todos, ampliando e facilitando as relações diplomáticas, econômicas, políticas, culturais,
não acontece da mesma forma para todos. Características da globalização: ocorreu com os avanços tecnológicos que facilitam o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas das telecomunicações e da informática. Então, se pensarmos nos países que começaram o processo de imperialismo econômico lá no século XV, vamos ver que são os mesmos que estão mais ricos hoje. Então, o processo de enriquecimento deles e de desenvolvimento tecnológico veio às custas de exploração, principalmente de países mais pobres. Surgimento da geração Y, a primeira que está vivendo no mundo hiperconectado e com menor barreiras comerciais e culturais. Mais uma problematização, porque geração Y é um conceito que surge em contextos de países que já a juventude já está lidando com acesso mais fácil para as tecnologias digitais. Então, desde o primeiro momento, com o advento dos computadores, com a internet e com o desenvolvimento dos aparelhos móveis, a gente vê que essa juventude começou a lidar melhor com essas tecnologias, ampliando mais ainda as suas relações e aperfeiçoando suas relações econômicas, suas dinâmicas sociais. Em contrapartida, outros lugares ainda não chegaram a esse patamar. Então, esse conceito, ele também se dá em um ambiente que vem que recebe como herança desse imperialismo. A globalização permitiu um controle entre diferentes culturas e também um maior desenvolvimento de setores. O encontro aconteceu, mas temos que refletir. De que forma se deu esse encontro? Como desde o século XV havia uma mentalidade de que umas sociedades eram mais evoluídas do que outras, que é algo que nós não aceitamos, principalmente atualmente nas discussões de sociologia, vamos ver que lá eles acreditavam nisso, então aquilo que era considerado inferior, eles perseguiam, matavam e queriam acabar. O encontro cultural não quer dizer que todos passaram a aceitar a cultura diferente, mas criou um processo de homogeneização. Então, só um modelo de cultura foi considerado ideal. Assim, o que nós temos hoje como uma herança, um conjunto de características da nossa sociedade ocidental, é o modelo que vem se desenvolvendo a partir da Europa desde o século XV. Maior propagação de crises financeiras e econômicas. Então, isso é verdade, pois se um lado ele explora, aumenta as crises financeiras. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos, os mais pobres. Aqui a questão do imperialismo que ainda acontece. Os mais ricos continuam explorando os mais pobres, então um lado enriquece às custas de outros. E a maior parcela do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos. O dinheiro, ele não se reproduz em si mesmo. Então, se alguém está lucrando cada vez mais, é porque existe um grupo de pessoas que está empobrecendo cada vez mais. Então, aqui a gente vê essa acentuação da desigualdade. Vamos problematizar com as nossas questões do Enem. Em 2015, na prova do Enem, havia uma questão seguinte. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Um fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, é a criação de uniões aduaneiras, b. difusão de padrões culturais, c. melhoria na infraestrutura de transportes, d. supressão das barreiras para comercialização, e. organização de regras nas relações internacionais.
Como a gente viu anteriormente que o foco não é apenas o econômico, então, antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Então, a gente vê que há uma alternativa que acentua esse caráter técnico é a alternativa C, que é melhoria na infraestrutura de transportes, porque vai ter por consequência a economia, mas o foco não é o econômico. Questão 2. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo Encontro Mundial de La Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado: A. Liberdade política. B. Mobilidade humana. C. Conectividade cultural. D. Disparidade econômica. E. Complementaridade comercial. Quando o Papa Francisco ele fala de uma nova globalização que substitui essa que tem causado cada vez mais exclusão e indiferença, ele está pensando nesse modelo econômico, porque ele é o principal responsável por essas desigualdades que existem até hoje. Então, ao propor uma nova alternativa, ele está criticando esse modelo que causa uma grande disparidade econômica. Porque é o modelo econômico que tem contribuído para essa grande desigualdade social que vivemos. Questão 3. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. A comparação aqui do Katrina é por causa do nome de um furacão que também se chamava Katrina, que devastou uma parte dos Estados Unidos. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casas abandonadas. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido a superprodução de bens de consumo, B. Colapso industrial de países asiáticos, C. Interdependência do sistema econômico, D. Isolamento político dos países desenvolvidos, E. Austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. Aqui, o ponto que nós devemos observar é que a crise ela atingiu proporções globais. No primeiro momento, nós podemos analisar a dinâmica econômica do próprio Estados Unidos, onde o modelo econômico neoliberal, que é baseado na austeridade fiscal dos países em desenvolvimento, ou seja, que é o discurso, pensando apenas no desenvolvimento e no lucro de poucos, gerou um primeiro impacto. Mas, se olharmos para o impacto global disso, então vamos ver que há uma interdependência do sistema econômico mundial. Então, no mundo todo, há consequências de uma ação que é tomada. Então, dentro desse modelo da globalização, vemos que o que acontece com uns afeta outros. Lembrando que essa interconectividade, essas consequências, elas são sofridas entre aqueles grupos que detêm o poder.
Próxima questão. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, e a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção, ilustrado pelo texto, pressupõe o uso de linhas de montagem e informação de estoques. A gente viu que esse modelo foi superado, principalmente pelo modelo do toyotismo. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Por mais que há uma redução da burocracia, porque há o trabalho em várias partes do mundo, a mão de obra barata ainda acontece. C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Essas empresas privadas, elas não têm o controle estatal. D. Organização e rede de tecnologia de informação. Então, a dinâmica da globalização se dá entre essa conexão de uma sociedade conectada, de uma sociedade em rede, principalmente por causa da tecnologia. E gestão centralizada e protecionismo econômico. No conjunto da questão, como a gente está falando da globalização, onde os processos ocorrem em várias partes do mundo, a gente vê dessa organização em rede. Então, a alternativa correta, A, D. A próxima questão. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Entrevista de George Soros, que é o dono da Amazon. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash, ou seja, a quebra de 1929, oculta a principal diferença entre estas duas crises, pois o crash da Bolsa de 1929 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a atual crise é o resultado de gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque. A gente vê que a crise atual ela não está relacionada às guerras dos Estados Unidos, porque é um país que sempre fez guerra. Então, essa não é o motivo atual. E na questão anterior, a gente viu que a especulação do mercado imobiliário foi um dos fatores que contribuíram. B. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Então, aqui a gente já tem um elemento que aprendemos na questão anterior, que é dessa especulação financeira, principalmente diante do mercado imobiliário. Então, aqui a gente vê uma alternativa correta, mas vamos confirmar o erro das outras. A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência do BRICS como novos concorrentes econômicos. Então, atribui a crise a um grupo de países que começam a se destacar no plano internacional. Está errado. D. O crash da Bolsa de 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Nós temos essa política de livre mercado do neoliberalismo, então o motivo não é ela, porque ela já é mais antiga. Então, até aqui a gente vê que se confirma a alternativa B. E a crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial e a atual crise resultou do excesso
de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. No neoliberalismo, a regulação do governo não se dá no plano econômico. Tanto é que, no período da queda da Bolsa de 1929, foi a regulação do governo com o keynesianismo que fez superar essa crise. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, diante dessas várias questões que abordam o tema da globalização, é importante vocês reverem outras perspectivas sobre a globalização, não apenas no aspecto econômico, mas também no aspecto cultural, político, social e como isso vem afetando a vida das pessoas. E sugiro vocês a estudarem mais sobre o assunto, se prepararem melhor para a prova e nos vemos na próxima aula.